Cumprimentamos a todos os nossos amados e caríssimos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação, a mensagem do sétimo anjo. E para isto, teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Orem comigo. Grande e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, agradecemos a Ti nesta hora por mais esta oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos e pela paz. Pedimos que o Senhor nos dê orientação divina para mais este trabalho e que todos os Teus filhos possam ser abençoados e que o nome do Senhor, acima de tudo, seja glorificado por todos nós. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos, também com o perdão dos nossos pecados. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a escritura que vamos ler é em São João, capítulo 1, começando no versículo 29, né? São João, capítulo 1, versículo 29.
E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, aqueles que acompanham, não é? Então nós vamos dar as nossas notas, que damos todos os dias. Este programa é publicado aqui pela plataforma do YouTube, neste canal, A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, no estado de São Paulo. Os cultos são realizados às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18h30. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica próximo ao Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E para quem conheceu a antiga Sadia, fica bem ali em frente aos antigos barracões da Sadia, não é? Os nossos cultos, como já disse ali, são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas e todos os domingos, às 8h30 da manhã. Nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde nós retransmitimos toda a programação deste canal. Então, se o irmão ou a irmã desejar participar de um desses grupos, é só manifestar o teu pedido aí, o teu desejo. Aí embaixo na descrição do vídeo tem o número do WhatsApp. E aí nós te adicionaremos. E é muito mais prático, porque assim que a programação é publicada, imediatamente também já vai para o WhatsApp e você recebe no seu número aí. E é só clicar no link azulzinho, não é? Pronto, você já está dentro do canal. É muito mais prático, não é? E também você não deixe de deixar o teu pedido de oração se você tiver uma necessidade. Então deixa aí nos comentários o teu pedido de oração, com o teu nome, o lugar de onde você é e o motivo, a tua necessidade. E nós estaremos orando por todos. E nós gostaríamos de fazer um pedido a todos, não é? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se então no canal para que o YouTube, a plataforma, possa ir cada vez mais impulsionando os vídeos. E também não esqueça de clicar no símbolo de joinha assim, né? Porque isso tudo nos ajuda a alcançar mais pessoas. E nós temos aqui 3 pedidos de oração. Aliás, na verdade, um é agradecimento, não é? A nossa irmã Iraci Rosa de Oliveira, de Santa Bárbara do Oeste, que congrega também no tabernáculo ali na Rua Romênia, não é? Ela está agradecendo a Deus pela cura da sua netinha Bianca Oliveira Brasileiro, uma garotinha, uma bebê com 4 para 5 meses de idade, não é? Ela esteve muito ruim, ela esteve com meningite, ela mora em Brasília, essa garotinha. E a irmã pediu oração para nós, e a igreja do Senhor orou, nós oramos, e a garotinha está com saúde, graças a Deus, né? Então é um agradecimento da nossa irmã Iraci. E também a nossa irmã Elídia, lá da cidade de Campinas, que congrega ali no nosso tabernáculo, no Parque Shalom, ela está rogando as orações dos santos em favor do irmão Josué Ramos. O irmão Josué Ramos é filho do irmão Alcides Ramos e da irmã Maria, não é? Neudair, melhor dizendo, né? Todos a conhecem por Maria, mas ela se chama Neudair, irmão Alcides e irmã Neudair. E então a irmã Elídia é a sua avó, a avó do Josué. Então ela está pedindo as nossas orações, e aí nós vamos então orar também pelo Josué, não é? E também a irmã Iraci pediu oração em favor de uma senhora que mora no Jardim da Paz, em Americana, que se chama Sueli. Ela não deu o sobrenome, não é? Mas ela está com
umas feridas no corpo que está muito difícil de ser curada, não é? Então nós vamos ajudá-la com as nossas orações. Amém? Muito bom, então. Agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós já anunciamos aqui, no capítulo 1 do Evangelho de São João, não é? Versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, disse-me, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo e fogo, né? Muito bem, amém. Graças a Deus. Então aqui está a Escritura, que ela é muito citada e também muito conhecida por todos os evangélicos, não é? Quando João estava batizando ali e o Senhor Jesus Cristo veio para ser batizado, então nós não vamos fazer comentários nessa Escritura, porque ela é bastante conhecida e já comentamos bastante também sobre ela. Nós vamos agora para a mensagem que está em apreço, a qual estamos estudando, que é eventos modernos são esclarecidos por profecia. Então vamos aqui. E um dia, quando Jesus saiu, João ergueu os olhos e viu aquele sinal em cima dele. O sinal era o Espírito Santo, a luz, né, descendo sobre ele em forma de pomba. Viu aquele sinal em cima dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele mesmo minuto, Jesus soube, então, que foi vindicado perante o povo. Agora, ele era a palavra. Duvidaríamos disso? Quer dizer, Jesus era a palavra. O profeta está dizendo assim: nós duvidaríamos disso? Que Jesus era a palavra? Bom, eu não duvido. Acredito que também estou falando a pessoas, a irmãos que também não duvidam, não é? A Bíblia diz que ele era a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aqui está ele. Aqui está a palavra na terra. Veja, perfeitamente, vem diretamente a água ao profeta. Os irmãos se lembram que na programação anterior nós ainda comentamos um pouco sobre isto, que o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem enviar a sua palavra ao profeta, sem revelar seus segredos aos profetas. Então, como João estava na terra e ele era o profeta, a palavra veio a ele, e Jesus era a palavra, não era? São João, aqui mesmo no capítulo 1, nós vimos bem no início: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
e verbo você sabe que é a palavra, não é? Então, e a palavra não foi lá aos sacerdotes, não foi lá ao clérigo, né? Ou seja, ao clero. Clérigo é a pessoa, clero é o sistema, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, a palavra, quando se manifestou, porque está escrito, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o verbo se fez carne, ele não procurou o clero do seu dia, né? É bom que nós vamos guardando esses detalhes, porque é dessas pequenas peças que nós montamos o nosso quebra-cabeça, né? Vamos aqui. Isso mesmo, a palavra sempre vem ao seu profeta. Deste modo, não podemos esperar que ela venha a teólogos. Não podemos esperar que ela venha a denominações. Ela tem de vir pelo canal de Deus, agora, acerca do qual ele nos predisse, e essa é a única maneira em que ela alguma vez virá. Ela será odiada. Ela, a palavra. E é bom observar um detalhe também. Quando João Batista estava aqui, ele estava com a função, com o ministério de apresentar o Cordeiro de Deus ao mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a função de João Batista era apresentar o Cordeiro de Deus ao mundo. Agora, João Batista foi o Elias de Malaquias 3 e também ali em Mateus 16, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo também falou dele, né? Então a função de João Batista era apresentar o Cordeiro ao mundo. Mas ali mesmo em Mateus 16, no verso da frente, ele diz assim: mas em verdade Elias virá primeiro. Em todas as Bíblias está escrito isto. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está escrito ou não está? Amém? Glória a Deus, né? Então, a função desse Elias que viria primeiro do quê? Primeiro da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E a função dele seria então agora, João Batista apresentou o Cordeiro ao mundo. Agora, o segundo Elias, do capítulo 16 ali de Mateus, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas e apresentará a noiva ao Cordeiro. Você viu que foi vice-versa. Agora, eu não estou esperando que todas as pessoas aceitem, que todas as pessoas creiam nisso. Mas quando um pregador está pregando, ele está pregando para si próprio. Ele está pregando para os outros, mas ele está pregando para si próprio. Jamais eu poderia pregar uma coisa que eu não cresce, né? Então, é isto. Então, essa palavra seria rejeitada quando de fato vier, será lançada a um lado e tudo mais. Mas Deus o fará de qualquer modo. Não importa se vão aceitar ou não, né? Deus faz aquilo que Ele prometeu de todas as formas, independente da reação das pessoas. Ela foi rejeitada em Jesus Cristo, foi rejeitada em João, foi rejeitada por Jeremias, foi rejeitada por Moisés, e sempre dessa maneira. Mas Deus segue ininterruptamente da maneira que Ele prometeu que o faria. Amém. Graças a Deus, não é?
Graças a Deus que a palavra do Senhor diz assim: operando eu, quem impedirá? Se Ele quer operar, ninguém pode impedir, nada pode impedir, forças nenhuma pode impedir quando Deus quer operar, não é? Então, do jeito que Ele prometeu, Ele continua fazendo. Sim, Senhor, Ele nunca falha em fazer isso da maneira, ou seja, da mesma maneira. O homem que teve a visão ou ouviu sua voz nunca a entendeu plenamente. Em muitos casos, ele não soube porque ele foi somente um instrumento de Deus. Foi o pensamento de Deus expressado através de lábios humanos. Um pensamento, naturalmente, é uma palavra expressada. Faz sua própria escolha por sua escolha predestinada. Ele fez isso em cada era. Ele dá a conhecer o homem para cada era, como quando Moisés, quando ele estava para cumprir o que ele disse a Abraão, Moisés nasceu uma criança peculiar. Então, quando Deus chegou ao momento de Deus cumprir sua promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó, não é? Então, ele fez com que nascesse uma criança muito peculiar, e era Moisés. Ele não podia evitar ser assim. Ele nasceu assim porque nasceu para esse propósito. E assim verificamos que Deus faz isso em cada era. Deus faz sua própria escolha, por sua própria escolha predestinada, escolhe seus profetas e coisas mais para a era determinada. Determina sua natureza, a natureza do homem, né? Quer dizer, que tipo de homem será aquele que vai dar cumprimento a essa profecia, não é? Que Deus programou. Então, determina a natureza do homem, o estilo de pregação do homem para honrar o seu dom. E tudo o que ele faz é para fazer frente ao desafio deste dia. Deus cria esse homem e o envia. E em sua própria mente, como preguei ontem à noite, nós somos um germe do gene de Deus. Ele soube que esse homem estaria ali nessa era, antes mesmo que houvesse uma molécula, ou uma luz, ou qualquer outra coisa na terra. Antes que houvesse qualquer coisa, Deus já tinha programado e já sabia o que ia acontecer e o que esse homem faria, né? Porque você é um gene do seu pai. E você estava em seu pai, ainda assim, seu pai não tinha companheirismo com você, porque você estava ali, mas você não sabia disto. E ele não sabia disto, isto é, seu pai terreno, não é? E ele não sabia disto, mas você foi manifestado para que ele pudesse ter companheirismo com você. E você, nascendo de novo, agora vem o lado de Deus, não é? E você, nascendo de novo, nasce da vida eterna, e essa é a única forma de vida eterna
e essa é a vida de Deus, Zoe. A palavra grega Zoe, a única forma de vida eterna. Então, se você é um filho de Deus ou uma filha de Deus, você esteve em Deus o tempo todo. Mas ele sabia em que canteiro e tempo você seria plantado. Portanto, agora você é feito uma criatura, um filho de Deus, filho ou filha de Deus, manifestado para fazer frente ao desafio desta hora, para vindicar o Deus vivo e verdadeiro desta hora. Deixa eu parar um pouquinho aqui para fazer alguma consideração, não é? E também nós sabemos que quando Deus manda a sua palavra através de um homem, né, um profeta, como foi João Batista, naturalmente Deus já tem as pessoas que vão crer naquilo. É muito bom pensar isto. Quando ele manda a sua palavra, quando ele vindica, quando ele pré-ordena que aquele homem nascerá naquele tempo, com as suas maneiras peculiares, com seu estilo, Deus já sabe tudo isso. E quando ele manda aquele homem com a sua palavra, ele já tem as pessoas, o povo, que vai aceitar, que vai crer naquilo. Isso é maravilhoso saber, não é? E é bom que se diga também que não é a maioria das pessoas, não é a maioria dos habitantes da terra, não é a maioria dos religiosos, de forma alguma, porque você não encontraria uma pedra de ouro aí 200, 300 gramas aí jogada em qualquer lugar, na calçada, na rua, no monte de lixo. Você nunca encontraria, porque ela é tão valiosa, ela é tão preciosa, que ela é escassa, ela é muito procurada. O dono dessa pedra, que por acaso seja dono de uma pedra assim, ele a protege muito bem, ele põe num banco ali onde se guarda joias e coisas assim, né? Então, para que nós entendamos como são as coisas, essas joias de Deus, essas pedras preciosas de Deus, que hão de aceitar a mensagem daquele homem naquela era determinada, daquele profeta, não se encontra em qualquer lugar, não. São poucos e não se encontra em qualquer lugar por aí, quaisquer, não é? A mensagem que está vindo neste tempo, isso mesmo, você foi feito lá antes da fundação do mundo. Se não foi, se você não foi escolhido dessa maneira, não importa o quanto você tente personificar isto, você nunca conseguirá. Como se pode tirar sangue de um nabo quando não há sangue ali? Essa é a razão porque trato de dizer acerca. Então, as pessoas pensando que nós éramos que estávamos gritando com as mulheres acerca de cabelo curto, e as pessoas me dizendo a respeito de eu dizer estas coisas, as pessoas às vezes se incomodavam com ele, né? Dizia: você não pode ser tão rude assim, irmão Brana, com as pessoas e tal, né? Ele está mencionando isto aqui. Você vai arruinar o seu ministério, arruinar um ministério que Deus mesmo ordenou?
Ah, não, né? Quer dizer, como pode arruinar um ministério que Deus ordenou? Não, cada um recebe aquilo para que foi ordenado, né? Arruinar um ministério que Deus mesmo ordenou, longe esteja isto. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, quando um bebê concebido no ventre de uma mãe, quando aquela única célula entra ali, outra célula cresce por cima daquela, não é uma célula de um humano, a próxima de um cão, e a próxima de um gato, e a próxima de alguma outra coisa. É absolutamente, continuamente ser humano. Quer dizer, um ser humano, não é? Então é isso. Ele está dizendo aqui, se uma célula fecundar um óvulo humano, a próxima célula, porque elas vão se criando, se formando, né? As células, então não vai ser uma célula de humano, depois de repente forma mais uma outra célula de cão, de gato, de qualquer tipo de animal. Não. Todas as células têm que ser de um ser humano, porque a primeira foi de um ser humano, né? É isso que ele está mostrando aqui. E quando um homem nasce do Espírito de Deus, ele não injeta nada em sua vida, é a inadulterada palavra de Deus, vindicada para essa hora. Ele toma a palavra completa de Deus, ele não introduz nenhum credo, nada mais nela. É puramente a inadulterada palavra de Deus, manifestada entre nós. Olhe na Bíblia, você vê em que era estamos vivendo. Então, quando você vê estas grandes coisas sendo manifestadas, e quando Deus prometeu fazer isto, Ele sempre faz isto no final de cada era. Quando a igreja chega ao lugar de retorno e retorna da palavra ao pecado e mundanismo, mundanismo é pecado, a Bíblia diz: se amais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está em vós. Falando ontem à noite, eu estava falando acerca do sacrifício que foi oferecido. O cordeiro era para serem 7 dias, representando as 7 eras da igreja. Não se devia encontrar fermento no meio do povo, nenhum fermento por 7 dias. Isso é lá nos dias do Senhor Jesus Cristo, né? No começo lá. Então, quando chegava o dia da Páscoa, a semana da Páscoa, tinha que ser tirado todo o fermento das casas e não podia ser encontrado fermento em casa alguma durante 7 dias, né? E isso representando as 7 eras da igreja. Quando veio a Santa Ceia, né? Então começou a era pentecostal, naturalmente, o Novo Testamento, e começaram as 7 eras da igreja. Então, durante essas 7 eras, não podia ser encontrado, não poderá ser encontrada ou encontrado fermento algum, em lugar algum, em era alguma, em casa, em nada. Agora, quando, isso eu estou adicionando aqui, não é? Quando o fermento é encontrado, então aquilo deixa de ser a palavra original.
quando o fermento é encontrado nos sistemas criados pelo homem, nas denominações e assim por diante, não é? Então, vamos aqui, estamos terminando já. Isso significa que não havia nada mencionado com isso. Era ázimo, pães ázimos. Por isso que a Santa Ceia, todos os crentes precisam saber disso. Por isso que a Santa Ceia tem que ser com pão ázimo. Não pode ter fermento no pão da Santa Ceia. Ázimo constantemente. E nós não queremos nenhum credo, fermentos e coisas mescladas conosco. Nós não queremos o mundo mesclado conosco. Tem de ser o pão ázimo de Deus, a palavra de Deus inadulterada. Palavra de Deus, o que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos parar aqui e agora vamos ter a palavra de oração. Então temos aqui o pedido de oração da irmã Elídia, né? Que ela pediu em favor do irmão Josué Ramos, que é filho da irmã Neudair com o irmão Alcides, não é? Eu disse para ela, para a irmã Lídia, falar para eles, irmão Alcides com a irmã Neudair, ouvirem o nosso programa, que nós estaríamos fazendo menção do seu pedido, né? Vamos orar agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas esta vez nós estamos agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos produzindo mais esta programação que já está chegando ao seu final. Então agora nós estamos pedindo em favor do irmão Josué Ramos, que é o neto da irmã Elídia, Senhor, do irmão Cícero. Então, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor, seja o que for que ele esteja precisando, se é emprego, se é saúde, seja o que for, que o Senhor estenda as tuas benditas mãos, cura ele, liberta, e eu peço em favor de todos os que estão necessitados, aflitos, oprimidos, angustiados, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje e, se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos de volta em nosso próximo programa amanhã, não é? Hoje é quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.